Fala pessoal, voltando aqui então para falar sobre a representação gráfica de um conjunto, tá, gente? A representação gráfica, certo? Ela vai tomar como base a nossa organização através das tabelas de frequência, tá? E tentar trazer essa informação através de um infográfico ou através de um desenho que possa transmitir ali a ideia do nosso conjunto, tá? Com uma certa inexatidão, tá? Nem sempre, né? Mas ele traz uma representação, uma síntese desse conjunto de dados através de uma forma, na verdade, uma informação visual, né? Um infográfico, né? Um gráfico de informação, tá? O seu traçado, né, tem que ser tomado cuidado, ele tem que ser feito de forma precisa, simples e clara, tá? Para, claro, ninguém conseguir ali ter uma interpretação errônea desse conjunto, tá? Então é uma forma de a gente estar organizando, tá? Então vamos dar uma olhada em alguns tipos, gente. Tem vários, eu até deixo para vocês aí, caso vocês queiram pesquisar mais alguns. Mas os principais, diagrama em colunas. Tá, gente? O que é diagrama em colunas ou gráfico em colunas? Tá? Ele é o diagrama onde que nós utilizamos então barras verticais, as chamadas colunas, tá? Para cada uma das categorias ou classes do nosso conjunto, tá? Em relação à sua frequência, tá? Então a gente vai utilizar este gráfico para representar através de uma coluna, tá? Aquela classe, aquela categoria e a sua frequência, podendo ser ela absoluta ou mesmo em percentual. Tem algumas características para a construção desses gráficos, né? Todas as colunas devem ter a mesma largura, tá? A altura deve ser proporcional à frequência, né? Os espaços entre as colunas normalmente é 2/3 da largura da coluna, tá? Então, se você faz ali uma coluna de 6 centímetros, você vai ter que fazer a separação delas com 2/3 de 6, tá? Que no caso seria 4 centímetros, para a pessoa ter uma melhor visualização, tá? Então, ela é uma forma usual de organizar o conjunto e uma forma sistemática, tá? Claro, tomando cuidado aí com algumas relações de escala, né? Se a escala for nominal, tá? As colunas devem ser ordenadas pela sua magnitude, tá? Ou seja, pela importância disso daí, organizando sempre do maior para o menor, né? Se ela for ordinal, tá? Pela hierarquia das categorias, primeira, segunda, terceira, quarta categoria, tá? Se ela representar uma série histórica, né, dados históricos, deve ser utilizado então a ordem cronológica, tá? Mas ele basicamente é utilizado para variáveis discretas, tá? Normalmente esse diagrama em colunas é usado para variáveis discretas, não para variáveis contínuas, tá? Então aqui eu tenho algum exemplo para vocês, né? No caso aqui a gente tem nominal, tá? Uma variável nominal, qualitativa nominal, porque ele fala muito longa, longa, adequada, curta, muito curta, tá? Que essa aqui é um gráfico, então, de opinião dos concluintes do curso de Engenharia Civil sobre a extensão da prova de ENAD de acordo com o tempo para sua realização de 2018. Tá? Então você pode perceber que você tem o número de estudantes, frequência absoluta para cada uma dessas variáveis. Tá? Então, muito longa, longa, adequada, curta, muito curta, a maioria coloca como adequado. Um gráfico de colunas. Tá? O gráfico de colunas ele pode trazer também um aspecto comparativo, isso aqui é muito interessante, que é neste caso, utilizando a frequência percentual, tá? Aqui no caso ele vai usar a frequência percentual, então no caso anterior frequência absoluta, aqui frequência em percentual. Neste caso é um comparativo, tá, entre o curso de Engenharia Civil, né, da extensão da prova da ENAD, de acordo com o tempo para sua realização, né, da FURG, em relação ao Brasil. Tá? Então nós temos que o Brasil, nós tivemos esta relação, que está na legenda em cinza,
tá? E da Universidade da FURG, né, nós tivemos aqui com o tracejado. Então note que os alunos da FURG consideraram, um grande percentual deles, quase 30%, consideraram a prova longa, né, ou muito longa, menos de 10% uma prova curta, né, quase 40%, né, um pouquinho acima de 40% adequada, né, quase 20% curta, e ninguém considerou ela muito curta. Né? Então, os dados gerais comparados com o dado exclusivamente dessa universidade. Então, você consegue fazer a comparação através destas barras. Tá? Outra forma também de realizar uma comparação utilizando, tá, a distribuição ou o gráfico de colunas, tá, é você colocar sobrepostas ou justapostas os dois gráficos. Tá? Então aqui você tem a distribuição de viagens urbanas no Rio de Janeiro de 1950 a 2005. Tá? Então 1950 em, né, cinza, né, e 2005 em rachuradinho. Né? Então aqui também está em milhões de viagens por ano. Né? Então nós temos que em 1950 era totalmente somente no bonde, tá? Não tinha outros meios, tá? Você tem aqui totalmente bonde, né? 1950, né? Não tinha trem, né? Não tinha mais nada, né? Trens, você tem em 1950 este valor e um aumento maior que é em 2005, né? Já o uso de trens aumentou. Então, esse retângulo maior representa 2005, esse menorzinho comparativo 1950. Tá? Ônibus, você tem uma quantidade bem grande de utilização de ônibus em 2005 e uma baixa quantidade de utilização em 1950. Tá? Mas você ainda tinha a utilização de ônibus. Tá? E de automóveis, né, você tem uma predominância em 2005, a maior parte das pessoas utilizam automóveis, tá? E em 1950 você tem uma parte muito pequenininha, que é essa parte região aqui embaixo, tá? Então é um comparativo de gráficos justapostos, tá? Eu faço a comparação colocando um gráfico em cima do outro e fazendo essa relação de comparação. Eu, pessoalmente, prefiro esse, né? Um ao lado do outro, tá? Mas é uma forma de você estar organizando, tá? A gente já vai falar também do diagrama em barras, tá, gente? O que é o diagrama em barras, tá? Ao invés de você usar uma barra vertical, que é a coluna, você vai usar o mesmo tipo de gráfico, só que você vai estar utilizando a barra na horizontal, tá? Então, coluna e barra, ele é o mesmo gráfico, você só está mudando o sentido. Quando que você usa o diagrama em barras, né? Ou seja, na horizontal e não em colunas, tá? É muito normal você usar, tá? Quando, né, a sua forma de identificação, o nome das categorias, tá? Elas são muito grandes. E se você tentar colocar esse nome muito grande no eixo no eixo horizontal aqui, você vai ocupar muito espaço e o seu gráfico vai ficar muito distendido. Daí é preferível você colocar essa identificação na vertical e fazer o gráfico em barra. Tá? Então, basicamente, quando você tem isso, essas formas muito extensas. Né? Caso contrário, o nome for curto da sua categoria, da sua classe, você pode optar por gráfico de colunas. Né? Porque a sensação do ser humano é mais fácil ele perceber o que é mais alto e o que é mais baixo do que o que é mais largo ou o que é mais estreito. Tem uma relação aí também de subjetividade. Tá? Então aqui alguns exemplos de gráficos de barras, né? Então resina de poliéster, no caso aqui é o consumo de algumas matérias-primas e indústrias de plástico, né? No Brasil em 2010, então resina de poliéster, aqui a gente tem o consumo em 1.000 toneladas, tá? Então é 20 mil toneladas, 40 mil toneladas, 60 mil toneladas, né? Então resina de poliéster, fibra de vidro, resina epóxi, gel coat, adesivo estrutural e outros, né? Então você consegue fazer a comparação. Então note que se você colocar esses valores aqui, esses nomes, você teria um gráfico demasiadamente largo, tá? Então prefere-se colocar horizontalmente, certo?
E vamos falar depois do diagrama de setores, tá? Mas para falar do diagrama, antes de falar do diagrama de setores, vamos ver como que a gente pode construir estes gráficos, né, utilizando o Excel, tá? Então, primeiramente, eu vou pegar aqui os nossos dados, a nossa tabela de frequência, e o que que nós temos que fazer? Aqui sim, tá, gente? A gente vai selecionar esses dados e a gente vai criar uma tabela dinâmica, tá? Então, inserir tabela dinâmica, ok. Vou lá colocar número de atendimentos. Aqui ele já criou classes, né, porque ele já estava criado em classes. Frequência. Note que ele já veio porque eu já fiz isso na aula passada, então ele já meio que ficou configurado. Tá? Só vou tomar o cuidado aqui para desagrupá-los. Tá? Então agora eles estão desagrupados. Feito isso, eu posso selecionar então a minha tabela dinâmica, tá? E vir aqui. Por que que é importante fazer essa construção de tabela dinâmica? Porque ela vai associar esse rótulo da linha com a frequência. Caso contrário, ele consideraria duas séries de dados diferentes, tá? Então eu vou aqui em inserir, vou ver gráficos, eu tenho aqui gráfico, né, de coluna 2D, coluna 3D, tá? Então gráfico de coluna, o gráfico de coluna ele vai estar apresentando para a gente. Posso escolher aqui as formas que eu quero o gráfico, tá? Então, número de atendimentos em relação à frequência, tá? Então, aqui eu tenho mostrando para a gente o formato. Posso utilizar várias, né, formas, mostrando o valor aqui em cima ou sem mostrar o valor. Tem a representação também percentual. Deixa eu ver se ele está apresentando. Não, ele não está apresentando. Mas ele faz a construção, então, do gráfico, tá? Posso, né, também aqui, querer trocar o gráfico. Vamos aqui, alterar tipo de gráfico, né? Eu posso trocar e eu posso ir para também os gráficos de barras. Olha lá, né? Então, gráfico de barra, ok, ele vai gerar o gráfico de barra. Nesse caso, não teria muito sentido, né, o gráfico de barra, já que os nossos valores são pequenininhos. Mas também é possível que a gente utilize, tá, os gráficos de barras para fazer essa representação. Tá? Então, pego o conjunto de dados, gera-se a tabela dinâmica, tá? E dessa tabela dinâmica eu consigo então estar gerando aqui esses gráficos, né, de coluna e de barra. Perfeito? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar comprido e depois eu volto a falar dos demais tipos de gráfico, tá? Que é o gráfico de setores, o gráfico de linhas, o histograma, tá? Um grande abraço, até daqui a pouco.